Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, vou fazer para vocês aqui uma correção da atividade que vocês fizeram aqui do Caderno do Aluno, oitavo ano, volume 2, e deixar também orientação a respeito da próxima tarefa, tudo bem? Então, vocês tinham aqui esta sequência de atividades sobre artigo de divulgação científica. A atividade 1 vocês já fizeram e já foi corrigida. A tarefa é atividade 2, tá? Então, eu deixei aqui para mostrar que está na página 20 essa tarefa que vocês tinham que realizar. Era uma tarefa um pouquinho extensa, vocês precisavam ler então esse artigo dividido aqui em várias partes, em 4 partes, e ao final de cada parte nós tínhamos uma breve tarefa para cumprir, algumas questões a responder. Tá? Eu não vou ler com vocês agora aqui o texto, espero que vocês tenham lido com atenção. Caso não leram, leiam ou releiam o texto. Para se tiver alguma dúvida sobre compreender alguma coisa da resposta, tá bom? Então, esse aqui era o texto. USP lidera a força-tarefa para descobrir as conexões entre espécies. E, ao final da primeira parte, havia já esta primeira tarefa aqui, tá certo? Então, vamos aqui na correção. Então, de que maneira eu vou corrigir aqui com vocês essa tarefa para ficar mais simples também? Essa primeira tarefa eu grifei no texto as partes conforme as 3 cores que eu usei aqui na própria pergunta. Tá? Então, a perguntinha 1, eu usei aqui grifos em amarelo. Para a perguntinha 2, em verde. Tá? Eu sei que não aparece muito bem aqui pela cor de fundo, mas eu usei verde. E para a perguntinha 3, eu usei aqui esse grifo em cor rosa. Tá? Então, a perguntinha 1, que é: se é possível a gente responder à pergunta o que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas, a parte do texto que responde bem a isso daqui está aqui nesse início do terceiro parágrafo. Tá? Ou seja, a importância desse estudo é criar um banco de dados com informações sobre animais que vivem no local e suas relações que se estabelecem com diferentes espécies. Tá? Então, está respondido aqui no comecinho do terceiro parágrafo essa pergunta 1. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? O objetivo aqui era fazer você perceber como que, dentro de um texto dessa natureza, como se apresentam falas de pessoas envolvidas com o trabalho, com a pesquisa. Então nós temos esses trechinhos aqui, né? Esse aqui, que é do professor Marco Melo, e esse outro, que é do professor Francisco Rodrigues, tá certo? Os trechinhos aqui separados por aspas, como a gente vê aqui. Tudo bem? Então, bem tranquilo, né? Grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Então, podem ser palavrinhas que indicam para mim que a temática do texto é atividade científica, como, por exemplo, grupo de pesquisadores, descobertas desses cientistas, ciência, 2 professores mais 8 pesquisadores, estudo, tá? Estudo sobre morcegos. Pode ser que você tenha grifado outras, tá? Diferentes da que eu utilizei aqui e escolhi, mas essencialmente são palavras que indicam que o tema é estudo, a pesquisa científica, a atividade científica. Certo? Vamos para a parte 2. Na parte 2, o texto já vem aqui com algumas partes destacadas. E depois sobre isso será feita uma pergunta. Então eu vou avançar, não vou reler com vocês aqui o texto, né? Como combinei. A perguntinha 1. Então vou ler a perguntinha sem a resposta primeiro. Os trechos em destaque são exemplos de citações. Compare-as e diga o que elas têm em comum com relação à escrita. Pontuação, utilização de determinado tempo verbal, entre outras possibilidades. Então você volta ao trecho e analisa o que? Olha aqui, começou com aspas, né? E aqui também terminou com aspas. Na outra parte também começou com aspas. Aspas são elementos de pontuação, tá certo? Depois das aspas veio aqui uma vírgula, né? Seguida da informação. Escreve o jornalista José Reinaldo Lopes.
Nesse outro trecho aqui também, ó, vírgula, escreve Lopes. No outro, vírgula, adiciona Rodrigues. Então, é uma informação importante do ponto de vista da organização desse texto e da pontuação. Vírgula, contra o professor Francisco Rodrigues. Tá certo? Então, são informações importantes. Quanto ao tempo verbal, com efeito, um dos aspectos inovadores do trabalho é analisar a miríade das relações. Posso vir outro aqui. Como quem estuda as múltiplas conexões. Também, aqui está no passado, resultou. Então, aqui atrás, desculpa, deixa eu voltar e arrumar a informação, o verbo está no presente, né? Um dos aspectos inovadores do trabalho é analisar quem estuda as múltiplas. O jornalista conta no presente. Conecta as pessoas mais disparatadas entre si. Significa. É fundamental. Então, em resumo, o tempo predominante dos verbos nesses trechos de fala de pessoas, de entrevistado, são verbos no tempo presente. Tá certo? Então, a gente vai à resposta. Uso de aspas, verbos no tempo presente, trecho seguido da identificação sobre a pessoa que fala, né, lá no conta Rodrigues, escreve Lopes, tá certo? Um dos trechos não segue o padrão de escrita dos demais, que é um exemplo de uma paráfrase. Qual é o trecho que não segue o padrão? Esse último, né? Você não tem aqui aspas, separando a fala, então, da pessoa mencionada aqui, Rodrigues. Por quê? Porque há um resumo daquilo que o Rodrigues falou. Não se transcrevem as palavras exatamente como ele disse, mas um resumo, ou seja, o que ele disse é aqui resumido, sintetizado com outras palavras. Isso já nos ajuda a entender o que é paráfrase. É você dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, o último trecho é diferente, pois não há aspas e resume a fala da personagem. Esse resume a fala de Rodrigues, tá? Personagem que a gente costuma usar isso em texto narrativo, né? Mas aqui não é um texto narrativo, é um artigo científico, então não é personagem, mas é pessoas, os pesquisadores aqui envolvidos com o trabalho, tudo bem? Aí você vai para a parte 3, também tem um trechinho aqui em destaque. E aí a pergunta: no trecho em destaque há uma curiosidade a respeito da composição do grupo de cientistas. Qual é essa curiosidade? Você considera necessária para o entendimento do texto? Então, a curiosidade é que a ideia da pesquisa surgiu quando um grupo se reuniu no almoço durante uma conferência. E aí, desse almoço, ou seja, uma situação bastante informal, espontânea, surgiu então uma ideia para esse trabalho, essa pesquisa que envolveu pesquisadores do mundo todo. Eu não escrevi aqui a segunda parte da pergunta, né, se a gente considera necessária esta informação para o entendimento do texto e explicar. Eu não cabia aqui para eu escrever essa resposta, mas eu digo aqui para vocês no áudio. Não é exatamente uma informação necessária para o texto, mas nos ajuda a entender um pouco como acontece a atividade científica. Ela não acontece simplesmente dentro do laboratório, né? O cientista, o pesquisador, ele está em constante atividade. Então, quando se reúnem pesquisadores cientistas, mesmo numa situação informal como um almoço, discutem também ciências, tomam decisões em relação às ciências. Tá? Então, não é informação realmente muito necessária, mas nos ajuda a entender sobre como é a vida de um cientista. Acho que isso pode lhe ajudar a responder essa questão, tá bom? Aqui na questão 2, quando nós falamos de algo que gostamos muito, escolhemos palavras que expressam empolgação. Tá? E é para grifar palavras que expressam empolgação. Eu grifei quais? Mais incrível, muito interessantes, extremamente empolgante, tá? Então, essas palavrinhas que expressam a ideia de empolgação. Agora, depois de ter lido as 3 partes do texto, retome a pergunta inicial e responda.
o que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas. Então, grifei de verde lá no texto a parte que responde de novo essa pergunta. Os pesquisadores buscam entender, por exemplo, como os neurônios estão organizados no cérebro e como as doenças se propagam em nossa sociedade. Então, aqui, essa parte do texto traz mais um motivo para justificar a importância daquela pesquisa. Questão 4. Com base na resposta anterior, complete o parágrafo a seguir. Um grupo de pesquisadores provenientes das instituições mais qualificadas do planeta, essa informação estava lá atrás na parte 1, se uniram para estudar morcegos e suas relações com plantas. Esse estudo revelou que há padrões muito interessantes na teia das espécies, ou seja, coisas que se repetem regularmente. Tá? Isso aqui eu tirei de alguma outra parte lá atrás do texto, mas é a ideia então da conclusão a que essa pesquisa chegou. Tá certo? Acho que foi da parte 1 ou 2, se eu não me engano, tá bom? Mas fica aqui registrado e eu vou compartilhar com vocês também. Além do vídeo, eu compartilho o arquivo só com essas páginas, já com as respostas para vocês também, para conferir no caderno o que vocês responderam, tudo bem? Então a gente vai para a quarta e última parte. Na quarta e última parte, a gente tem aqui esse texto que já se apresenta no formato um pouquinho diferente. Ele tem aqui combinação com imagens, né, esses ícones e desenhos, aqui ilustrações, acompanhados de textos. A combinação de texto e imagem é o que a gente pode chamar de infográfico. Como a gente até vê aqui, ó, infografia, ou seja, quem foi responsável por realizar esse trabalho aqui gráfico artístico. Então é infografia ou infográfico. Aí é uma perguntinha, há algumas perguntinhas importantes sobre isso. A parte 4, ela pode ser considerada uma síntese das partes 1, 2 e 3? Sim, é uma síntese. Na verdade, isso já está dito aqui, né? Uma síntese do processo de pesquisa realizado pela força-tarefa. Ela poderia substituir as partes 1, 2 e 3? Também não. Né? Embora seja uma síntese, quer dizer, um resumo, há menos informações que estão ali visualmente organizadas e por haver menos informações, então ela não substitui. É só uma síntese, um resumo, ou seja, uma maneira mais fácil de acessar um conhecimento, mas não acessar de maneira completa. A parte 4 seria compreendida com sucesso se não tivesse imagens? Também não, né? Ou seja, essas imagens elas são complementares do que se informa nos textos, tá bom? E então terminamos a correção, depois você pode conferir então com as suas respostas do caderno e vamos para a atividade 3, que é a próxima tarefa que eu vou postar para vocês no Classroom. Conteúdo, estrutura textual. É uma perguntinha aqui primeiramente pessoal, se você já leu textos como esse, tá? E sobretudo você pode responder onde você leu, se você já leu textos como esse, onde você costuma ler, em qual área do conhecimento ele predomina, tá? Eu não vou dar muita explicação aqui não, que eu quero ver como vocês vão responder isso, o que vocês entenderam por área do conhecimento. Pode jogar uma pesquisa ali na internet, áreas de conhecimento, para entender bem essa pergunta. Eu quero ver vocês se mobilizando nesse sentido. Qual o tema, o assunto abordado? Se você sentiu dificuldade para compreender o texto, se sim, se você sentiu qual e quais foram essas suas dificuldades, indique o item que melhor traduz a finalidade do texto estudado. Aqui é uma pergunta de alternativa, então quero que você escolha qual que melhor traduz a finalidade, quer dizer, para que serve esse texto. Quanto à linguagem do texto, o modo verbal predominante, o tempo verbal que predomina, a variedade linguística, a predominância da linguagem formal ou informal e se a linguagem utilizada é adequada à situação de comunicação. Eu vou parar e explicar um pouquinho para vocês outra coisinha aqui, tá bom? Então, primeiramente sobre modo verbal. Eu vou alternar aqui para uma apresentação para falar do modo verbal. Então, os verbos, eles se flexionam em tempo, modo, número e pessoa. O modo é uma das flexões, ou seja, uma das possibilidades de variação do verbo. E o verbo, ele pode se flexionar em 3 modos distintos. O modo indicativo,
que exprime o fato como certo, preciso, seja ele no pretérito, ou seja no passado, presente ou futuro. O modo subjuntivo, que exprime o fato como incerto, duvidoso, hipótese, incerteza, desejo. E os verbos no modo imperativo, que exprime ordem, pedido ou conselho. Vamos a alguns exemplos. Vendemos estes materiais. Vendemos é um fato certo, preciso, que pode ser no pretérito, né? Ou seja, vendemos ontem esses materiais, ou até mesmo no presente, ou seja, nós estamos vendendo esses materiais, nós vendemos, tá? Por uma coincidência de que a forma vendemos, ela pode ser tanto pretérito quanto presente. Mas tanto faz o tempo, é concreto. A ação de vender, há uma certeza sobre a sua ocorrência. É isso que quer dizer indicativo. Se vendêssemos esses materiais, ficaríamos ricos. Aí, a ação de vender, ela não ocorreu e ela não é certa de que ela poderá ocorrer. Ela está aqui como uma hipótese, se vendêssemos. Tá? Então, a ação não concreta, não exata, porém imaginada, hipotética, desejada. Tá? Isso é modo subjuntivo. Se vendêssemos. E no modo imperativo, venda este material. Aí você está dando uma ordem, um conselho a alguém. Tá certo? Então isso que é o modo, você vai voltar ao texto e vai verificar para mim qual que é o modo verbal predominante dos verbos que aparecem no texto. Qual é o tempo verbal? Pretérito, presente ou futuro? Então, como você vai fazer? Seleciona ali um número de 10 verbos, circula no texto, para você responder essa pergunta. Variedade linguística utilizada. A pergunta D já ajuda um pouquinho, se é variedade formal ou informal, mas variedade linguística também pode ser um pouco mais do que formal ou informal. Tá? Então, eu peço que você pense aqui termos que são adequados para a gente justificar a variedade linguística de um texto. Vale uma pesquisa na internet também para ajudar você a responder, tá bom? Depois, na correção, eu reforço essa questão da variedade linguística. A linguagem utilizada é adequada à situação de comunicação, a situação, então, de um artigo científico publicado em uma revista, tá bom? Sétima questão. Quais semelhanças e diferenças você observa entre os textos que você pesquisou e o texto USP lidera força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies? Então, não precisa responder essa questão 7, tá? Porque ela envolvia a gente fazer vocês pesquisarem e escolherem um outro texto. Né? No caso, eu acabei não pedindo para vocês isso, tá bom? Então, não precisa responder a 7, combinado? Vamos direto para 8. Então, na 8, qual é a função do infográfico apresentado ao final para a interpretação do texto? Aí você vai falar desse texto 4 aqui. Qual que é a função? Para que serve esse infográfico? Combinado? Então, esta é a atividade 3 que vocês vão fazer. Vão fazer no caderno e postar lá no Classroom para mim a foto das atividades. E você não precisa fazer a questão 7, lembrando aqui. Tá bom? Combinado? Então é isso aí. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais.